lá, agora nós vamos ver como nós podemos trabalhar com escala com projetos que têm formatos grandes. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com outdoor, com um banner, você não precisa de trabalhar com o tamanho real daquele projeto. Você pode trabalhar com um tamanho menor em escala para conseguir desenvolver esse trabalho melhor. Porque nenhum software que você usar, ele vai conseguir executar aquele trabalho no tamanho real. Por exemplo, aqui se nós formos trabalhar com um outdoor, imagine você trabalhar com esse outdoor com 9 por 3. Então o programa, o software não vai conseguir trabalhar com esse tamanho. Se você tentar, você vai ver que vai ser muito difícil. Qualquer coisa o programa vai travar, vai demorar muito para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, se você tiver que colocar um efeito, esse efeito vai demorar muito tempo para ser aplicado. E você vai perder muito tempo até conseguir executar esse trabalho. Então você pode trabalhar com uma escala, você pode trabalhar com um tamanho menor. E quando você for enviar para a gráfica, quando você for enviar para ser impresso, você pode simplesmente informar o tamanho real e a escala que você usou, que a pessoa que vai dar saída nesse trabalho vai saber manipular esse trabalho para fazer a impressão do tamanho correto. Mas é importante você informar para a pessoa que vai imprimir esse trabalho qual é o tamanho real, para que ele saiba e possa adequar esse tamanho. Então você vai desenvolver todo o seu trabalho num tamanho proporcional para quando aumentar você ter aquele tamanho real. Para fazer isso no CorelDRAW, vamos mudar aqui para metros e vamos criar aqui um retângulo. Aqui nós estamos usando o tamanho 9 por 3, que é o tamanho mais comum para outdoor. Então nós vamos colocar 9 por 3 metros. Aqui saiu 9. Ah tá, ele está aqui com a proporção ligada. Então vamos desativar aqui a proporção e vamos configurar o tamanho. Agora sim, nós temos 9 por 3 metros. Observe que eu alterei a unidade de medida para metros. Então aqui nós temos o tamanho do outdoor, que é 9 por 3. Se você for tentar trabalhar nesse formato, você vai ter muita dificuldade. Por exemplo, se você tiver aqui um objeto e for tentar colocar um efeito de sombra, você vai demorar um tempo absurdo para conseguir aplicar esse efeito de sombra. E não somente esse efeito, quando você juntar todos os objetos que você estiver trabalhando, vai ficar cada vez mais demorado porque o software não consegue lidar com todos aqueles cálculos que ele tem que fazer. Quanto maior o tamanho, maior o número de cálculos que ele tem que fazer. Então, o que nós vamos fazer é diminuir esse tamanho para depois, quando for fazer a impressão, aumentar. Para fazer isso, nós podemos, se você observar aqui que eu estou com ele selecionado, nós temos aqui um retângulo em camada. E você pode observar aqui que nós temos a proporção em porcentagem e também o tamanho. Para fazer isso, você pode segurar a tecla Shift, diminuir esse retângulo que nós temos proporcionalmente até o tamanho desejado. Então ele vai ficar aqui nesse tamanho e vai manter essa proporção. E você pode configurar para o tamanho que vai ser mais confortável para você trabalhar, porque como você vai trabalhar com um formato grande e depois vai ter que diminuir, às vezes quando você diminui ele muito, deixa ele muito pequeno, você vai ter que trabalhar com as fontes muito pequenas. Isso talvez possa ser desconfortável para você. Então você tem que trabalhar num formato que dê para você trabalhar bem e também que não seja desconfortável, para que você não tenha que ficar trabalhando com a fonte no tamanho 1 ou 0 ponto alguma coisa. Então você pode configurar para um tamanho que seja confortável para você. Então ele não pode ficar nem muito grande, que vai dar problema para o software conseguir processar essas informações, e nem muito pequenininho também, que você vai ter um pouco mais de dificuldade de trabalhar. Você pode fazer dessa forma, diminuindo proporcionalmente, ou nós temos também outra opção. Esse retângulo eu vou converter ele em curva com um Ctrl Q. E observe que, deixa eu desfazer aqui, quando eu tenho o retângulo, ele tem essa proporção.
Quando eu converto ele em curva, observe que ele vai ficar em 100%. E agora eu posso trabalhar a escala que eu quero usar. Então eu posso fechar esse cadeado para ele manter a proporção. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10%, ele não vai manter a proporção. Então eu tenho que ativar o cadeado. Então com o cadeado ativado, agora eu posso vir aqui e colocar 10% e ele vai funcionar aqui, vai trabalhar em escala. E agora ele vai ficar aqui com 90 centímetros. Se eu alterar aqui para centímetros, observe que ele vai ficar com 90 por 30 centímetros. Já é um tamanho bom para se trabalhar. Agora, caso você queira diminuir mais, nós podemos vir aqui e digitar 5%. Então, ele vai ficar menor ainda. Então, você pode ir ajustando para ver qual que é o tamanho que você acha que seja melhor. Então, configurado, você pode começar a desenvolver o seu trabalho e, posteriormente, quando ele estiver pronto, aqui eu vou excluir esse e vamos trabalhar com esse da apresentação. Mas aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se você tem vários objetos selecionados, observe que a escala vai mudar. Então, ela vai continuar 100%. Porém, se eu desagrupar e selecionar aqui novamente, você vai ver que eu tenho 1,5% do tamanho real. E para você aumentar, caso você precise de aumentar esse tamanho, então aqui nós vamos ter tudo agrupado. Eu vou copiar esse conteúdo, nós vamos aqui criar uma nova página. E agora eu vou configurar aqui vamos alterar aqui para metro, para 9 por 3 metros. E eu vou colar. Eu vou clicar 2 vezes para abrir um retângulo na página inteira. Vamos selecionar o objeto. Vou selecionar os dois e utilizar os atalhos para alinhar. E aqui eu posso simplesmente aumentar, ou eu posso simplesmente selecionar, nem preciso de abrir aqui esse retângulo, eu posso selecioná-lo e digitar aqui 9 por 3, que ele vai ficar na proporção exata com que eu tinha criado. Voltando aqui, para trabalhar em um outdoor, em um tamanho grande, você tem que ter noção que a resolução da imagem que você está trabalhando é fundamental para que você tenha um resultado bom. Claro que você vai trabalhar com uma imagem, ela vai aumentar muito o tamanho. Nesses formatos maiores, onde você vê a imagem à distância, você não precisa se preocupar tanto com uma imagem que tem uma resolução estratosférica que dê para usar, que não vá perder qualidade, porque como você vai ver à distância, os seus olhos não conseguem identificar essa resolução. Então, quando a imagem estiver muito grande, ela vai ficar cheia de pixels, porém, como você está olhando à distância, você não vai ver essa diferença. Seus olhos não vão conseguir ver a diferença de uma imagem que está trabalhando uma resolução de 300 dpi ou uma resolução depende do que você estiver imprimindo. Por exemplo, se você estiver imprimindo outdoor ou se você estiver imprimindo um banner, você vai ter uma resolução menor. Você não vai trabalhar com aquela resolução de 300 dpi. Quando ele for impresso, ele pode ser impresso aí em 50, 30 dpi. Isso vai depender de equipamento que vai ser impresso e do local onde você vai imprimir. Cada local, cada impressora tem algumas configurações específicas. Mas quando você vai trabalhar com esse tipo de formato, a resolução que você vai imprimir, ela não precisa ser aquela resolução de um cartão de visita, por exemplo, onde você tem que ver o conteúdo ali todo perfeito e que você vai vê-lo ali de perto, de 10, 20 centímetros. Esse tipo de trabalho é para ser visto à distância. Porém, você tem que trabalhar com uma imagem que te dê uma proporção para trabalhar com esses tamanhos. Então, se você vai fazer um outdoor, você tem que trabalhar com uma imagem que tenha qualidade. Se você pegar uma imagem, por exemplo, utilizar uma imagem com 100 por 100 pixels, logicamente ela vai ficar toda estourada e mesmo de longe as pessoas vão conseguir ver aquele monte de pixels. Porém, se você já trabalha com uma imagem de 2, 3 mil pixels, não vai ter problema quando você aumentar essa imagem, porque ela vai ter resolução para esse tipo de trabalho. Além aqui do outdoor, nós podemos ver também a proporção aqui no banner. Por exemplo,
Se nós formos criar aqui um banner de 1 por 2 metros, nós podemos repetir aquele mesmo processo. Vamos mudar aqui para metro e eu vou colocar 1 por 2 metros. E você pode repetir aquele mesmo processo. Você pode segurar o Shift e diminuir proporcionalmente até um tamanho que seja bom para você trabalhar, ou você pode convertê-lo em curva e definir a quantidade de porcentagem que você quer trabalhar. Por exemplo, se você quiser trabalhar com ele a 10%, você pode fazer essa configuração e configurar a sua página para trabalhar com esse tamanho. E aqui o processo é o mesmo que nós mostramos aqui no Outdoor. Então, resumindo, quando você for fazer um trabalho que seja muito grande, por exemplo, aí 1, 2 metros, você já pode trabalhar com a escala. Se você tentar trabalhar com tamanho real, qualquer software de desenho, qualquer software de design que você for utilizar para trabalhar com tamanhos reais, com esses tamanhos grandes, não vão conseguir executar esse tamanho real. Você vai gastar muito tempo e você corre um risco muito grande do programa travar. Então você pode trabalhar com a escala e depois simplesmente informar para onde vai ser impresso, para a gráfica, para a empresa de comunicação, que aquele tamanho é o tamanho real. Então eles vão conseguir adaptar esse tamanho. Bom, é isso. Qualquer dúvida que você tenha ficado, você pode postar aqui que nós vamos responder para você. Até a nossa próxima aula.